Boa tarde. Está começando agora o programa Saúde e Algo Mais, aqui na tela da TV e Band, comigo, Ricardo Hayashi. Hoje, nós vamos falar sobre a adolescência, uma fase de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Esta etapa marca exatamente a transição da infância para a idade adulta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa aos 10 e termina aos 20 anos. Durante esse período, o corpo muda e as ideias também. Vamos conversar hoje com a médica ginecologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMS, Maria Auxiliadora Budib, e também com a psicóloga e professora de psicologia da Uniderp, Juliana Elisa dos Santos. Voltamos já já para essa conversa muito interessante. Voltamos agora para conversar inicialmente com a doutora Maria Auxiliadora, que, além de médica ginecologista, professora da Universidade Federal, representa aqui no nosso estado a Sociedade de Ginecologia para a Infância e Adolescência. É um prazer tê-la aqui com a gente e, além de tudo, é minha amiga. Desde a adolescência. Desde a adolescência, é verdade. Aliás, a adolescência é essa fase que gera um turbilhão de dúvidas, de conflitos, tanto para o adolescente, como para os pais, para os avós, enfim, para a família toda. Como médica ginecologista e a grande experiência que você tem como médica, como mãe, e agora prestes a ser avó, já avó, né? Já avó. Quais as orientações que você costuma passar para suas pacientes, para os pais, em relação a essa fase tão tumultuada da vida do adolescente e dos pais também, né? Em relação, primeiro, aos cuidados com a saúde, né, que se deve ter em relação ao adolescente, e como lidar com essas transformações tão intensas que acontecem com o corpo e com a mente, né, desse adolescente. Boa tarde, né? Prazer em estar aqui com você hoje. Adolescência, a primeira coisa que pai, mãe, avó, família tem que saber é que não é uma fase chata. Se você já colocar a fase da vida de transformação como uma fase chata, você já quebra o caminho da autonomia, do protagonismo. Você vai passar o bastão. E quando a gente passa o bastão de uma criança para um adolescente, a diferença é justamente essa. Na puericultura, na pediatria, a mãe leva. A mãe agenda, a mãe acontece, né? A mãe não pode, o pai leva, o tio, a avó. Chega na adolescência, a primeira coisa, eles não querem ir ao médico. Estão se sentindo bem, ou estão se sentindo mal, mas não querem falar com gente chata, né? Aí tem que ir no seu médico, na sua confiança, por que não no meu? Mas como é que você vai escolher se você não conhece ninguém? Aí vem um conflito. Porque o adolescente tem que assumir esse papel. Ele tem que ser o ator principal da própria vida. Quando a mãe chega, geralmente os meninos são esquecidos, Ricardo. As meninas, pelo fato de ter menarca, elas menstruam. Começa a ter mama, começa a ter TPM, começa a ter cólica. A gente acaba protegendo a menina, porque leva para saber como é o ciclo, né? Fala sobre reprodução. E o menino? O menino é um eterno esquecido. De repente, quando a gente vai ver, ele está com 50 anos e nunca se cuidou. Agora tem pré-natal do homem, agora tem a bandeira de saúde do homem, mas não tinha. O adolescente, ele se congelava na última consulta com o pediatra e depois lá na frente com um problema cardíaco, com uma diabetes, com uma hipertensão. Então eu falo para mães e para pais, quando a criança ela está nessa fase de transformação, dê autonomia, converse sobre vacinas, cuidados corporais, higiene. Você vai levá-la para a festa? Óbvio, vai aparecer a menininha, o menininho, vai aparecer os parceiros e aí a gente não vai definir, né, como vai ser essa parceria,
mas vai aparecer alguma coisa na vida que vai despertar a sexualidade aí na adolescência. E pai e mãe fica naquele discurso não pode, não deve, vai afastar. O melhor caminho é a conversa. Conversa, sempre. Diálogo e passa o bastão. Estabelecer a relação de confiança mútua, né? E não precisa querer ser um amigo do seu filho, melhor amigo, saber tudo, mas sim, ele tem que estar com a saúde em dia, ele e ela. Isso é importante, né? Você colocou uma questão que talvez seja a origem dos tabus existentes para o homem ir ao médico, né? Talvez se inicie nessa fase da adolescência, hein, doutora Juliana, onde o homem realmente tem essa resistência enorme. Talvez comece na adolescência, onde os pais se preocupam mais com as meninas do que com os meninos, e isso acaba se arrastando até a idade adulta, né? Mas antes da senhora me responder, eu quero que a gente vá para ouvir o que os nossos repórteres escolheram de perguntas e dúvidas nas ruas. Então a gente vai poder ver na tela um pouco dessas dúvidas da população. Nossa, é difícil. É que eles estão começando a descobrir assim, a vida, o mundo lá fora, eles estão começando a descobrir, o adolescente. E aí, todos eles acham que eles podem, que eles já, tipo assim, eu sou homem, eu já cresci, meu pai não manda em mim, eu ouço direto isso. Não, minha mãe não manda mais em mim, porque eu já sou homem, e eu ainda é adolescente, já diz assim. Às vezes até converso com os alunos, eu falo assim, olha, enquanto você está debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, não é assim. Você tem que respeitar o pai, respeitar a mãe. E filho para os pais nunca cresce, nunca fica adulto, eu falo para eles. Os pais hoje em dia têm medo de botar limite e o adolescente reagir de uma outra forma, então fica naquela conversa de não faz isso, mas fez. Vamos dar uma puniçãozinha, né? Vamos cortar um pouco as coisas, tem que ter limite, se não tiver limite vira libertinagem. É uma fase que está mudando, é uma fase que estamos em formação, então assim, se nós não tivermos limite, o certo, o errado, agora, como é que nós vamos virar no futuro? É interessante, né? Uma série de questionamentos, né? Eu fui para as perguntas da população questionando essa questão do homem, né? Que começa com esse, vamos dizer assim, em tese, um abandono lá na adolescência da questão da busca do atendimento médico. Aí vem essa questão da internet. Ajuda ou atrapalha? Né, o acesso excessivo à informação, né? Como é que a senhora avalia isso para essa geração de adolescentes? Certo. Primeiro quero agradecer o convite, doutor Ricardo. Obrigada. Então, na realidade, eu acho que a internet é um meio e que, se é positivo ou negativo, vai depender muito do uso, da forma, com que intensidade a gente utiliza, correto? Eu acho que uma das coisas básicas é que ela nos aproximou muito desse contexto maior de conhecimento, de troca, de informações. Mas a gente também percebe, por outrora, um certo distanciamento das relações offline, né? Que a gente comenta muito sobre isso. Olho no olho, né? Olho no olho, isso. Essa habilidade está sendo algo que muitas vezes as pessoas vão para o consultório querendo trabalhar com elas, porque tem uma certa dificuldade em relação a manter uma conversação, a otimizar mais relacionamento, principalmente aí quando o adolescente tem aí a busca dos seus namorados e etc e tal, essa dificuldade. Mas basicamente, falando sobre essa questão da internet, né? Essa relação, às vezes ela estreita e também distancia. A gente vê muito, por exemplo, aí vamos falar as mídias sociais, o WhatsApp, a dificuldade que os pais muitas vezes têm com relação à comunicação do filho. Agora, uma questão que nós estamos falando de internet, Juliana, você tocou no assunto, nós tocamos esse assunto, a Dorinha falou da questão da sexualidade, e aí tem um assunto que está realmente muito numa crescente muito grande, que é a questão do assédio sexual pela internet de adolescentes, essa questão da pedofilia. Como é que vocês têm enfrentado isso nos consultórios? Tem muita gente que às vezes não acredita que isso seja tão frequente e tão comum,
né? Que orientações a gente pode dar para quem está nos assistindo, né? Como orientar os nossos filhos, os nossos adolescentes, que cuidados a gente deve ter para que isso seja evitado, seja combatido, né? Que é algo muito grave, né? E tem sido cada vez mais frequente, a gente observa isso. Foi bom você ter falado essa pauta, porque hoje a violência maior sofrida por crianças e adolescentes não é na internet, é na própria casa. Que é um outro aspecto também muito importante. Né? Então até a violência física, a violência emocional, psicológica. E quando a criança ou adolescente ele vai para a internet, ele está numa total solidão. E aí nós temos que reanalisar as nossas ações, né, os nossos comportamentos enquanto família. Se você está num canal da internet que não está legal, eu estou aqui para te proteger e para a gente conversar. A violência, ela começa na negligência do dia a dia. Mãe já tem muita culpa, né, doutora Juliane? Mãe já tem muita culpa, não transferindo culpa, mas reanalisando como é que estão as famílias convivendo com as suas crianças e com os seus adolescentes. Orientação, né, avaliação, da ferramenta que está usando. O legal é ter uma televisão em casa e não cada um no seu quarto, porque você vai conviver, você vai ver o que o outro gosta. A série é chata, mas o que está rolando ali que o pai e a mãe deveriam estar sabendo, né? E essa parte, eles assistem hoje séries canibais. O que vocês pensam disso, de verdade? Na escola, esse tema que vocês convivem, que vocês falam, quando cada um está na sua televisão, atrapalha essa troca. Por maior que seja a sua casa, ou por menor que seja, as famílias já acostumaram cada um estar no seu quarto. E isso não é legal. Celular, mesma coisa. A orientação, não sou psicóloga, sou médica, né? Mas também sou professora e mexo com adolescente. Na faculdade de medicina, os meninos entram adolescentes também, né? É sempre a orientação. Se está mudando o comportamento da criança, se está mudando o comportamento do adolescente, começa a pesquisar primeiro dentro de casa. Isso é importante. É muito importante. Qual idade para começar a liberar um celular? Ou é a idade que determina se a gente libera ou não o celular para o adolescente ou para a criança? Perfeito. Tem uma série de Essa é uma dúvida, né, verdade. muito grande dos pais. Tem uma série de estudos que falam do complicado que é liberar antes, né, quando é menor. Então a gente fala lá para os seus 10, 11 anos. E olhe lá, né, porque tem uma questão muito complicada aí, né, desse acesso, dessa dependência que a gente encontra no consultório, né, do smartphone da vida. Mas o que a doutora falou me tocou muito sobre isso que ela está falando, da suscetibilidade que o jovem tem quando ele fica a parte dessa relação mais próxima com os pais. Quando teve aquele fenômeno da baleia azul, a Momo, etc e tal, se é por aí que às vezes posso atrapalhar com o nome, né? Os pais falavam, não acredito que esse assédio dessas pessoas malucas foi feito dentro de casa, porque estava em casa. Estava em casa. E isso realmente é muito preocupante. E se a gente estuda o comportamento do pedófilo, ou enfim, de alguém que é insano nisso, a gente percebe que ele nas redes sociais fareja, desculpe o termo, aproveita uma vulnerabilidade. Ótimo. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos para esse papo que está interessantíssimo. Voltamos para mais um bloco do nosso programa sobre adolescência. Eu quero perguntar agora para a Dorinha sobre a importância da vacina do HPV. Com que idade a gente deve se preocupar em vacinar nossos adolescentes? 9 anos. Né? Então vamos falar assim, aquela primeira
vacinação da HPV, a gente já pega as Meninos e meninas. meninas de 9 a 12 anos. Interessantíssimo. Meninos e meninas, isso é importante. Sempre, tá? Iniciou a vacina com as meninas, né? Aqui no Brasil foi uma conquista, mas já estava no Japão, na Europa, na América do Norte, né? Quanto mais cedo se vacinar, melhor a imunogenicidade, a resposta vacinal, tá? Não precisa... Quanto mais cedo, mais protegido, é isso? Mais protegido, a resposta imunológica é melhor. E as mulheres que já tiveram relação sexual, ou os homens, eles podem se vacinar. Mas essa campanha com 9 anos é para plenitude, 9 aos 12, é para plenitude vacinal. As mães não levam, os pais não levam, tem a PSE, que é o Programa de Saúde do Escolar, do SUS. Lá no Programa de Saúde do Escolar, há a vacinação, né, o calendário, e as mães e pais falam, eu não permito porque vai estimular a vida sexual. Um recado para você, não vai nem adiantar e nem atrasar. A vida sexual vai ser no tempo que vai ter que ser. Agora, a exposição ao HPV e ao câncer fez diferença você ter adiado a vacina. Então, isso é importante esclarecer para a população. O HPV é um agente causador do câncer de colo de útero e no homem... Então, ele faz lesões penianas que acarretam o maior número de neoplasias, tanto para ele quanto para a parceira. E eu gosto sempre de comparar, Ricardo, a hepatite B nós fazemos na maternidade. O neném tem 1 dia de vida, já passa lá e já faz vacinação. Hepatite B, ela se dá por transmissão sexual e leva ao câncer hepático, né? E lá, nas medidas da saúde pública, o neném de 1 dia não sabe nem se vai ter vida sexual. E já é vacinado. Então, aos 9 anos, a proteção que você vai dar à sua filha, ao seu filho, ela não deve envolver o despertar da sexualidade pela vacina. Porque a vacina, ela não impede outros tipos de doença sexualmente transmissível. A sífilis está vindo aí com força entre os jovens. O HPV... que está relacionado ao câncer cervical. Então é importante que a gente tenha consciência de que a prevenção é o melhor caminho para evitar o câncer na mulher e também no homem. E quanto mais cedo a vacina for aplicada, maior sucesso nós teremos nessa prevenção. Isso é fundamental que a gente tenha conhecimento e que isso está disponível na rede pública de saúde. Quero perguntar, doutora Juliana, um tema que é muito importante, que as pessoas vivem esses problemas no dia a dia das suas famílias, que é um número cada vez maior de jovens, né, que não trabalham e não estudam, né, que é a chamada geração nem-nem, né, que em outros países tem outras siglas para denominar, mas aqui no Brasil é chamada geração nem-nem. Nem trabalha, nem estuda. Por que isso está acontecendo? O que é que nós podemos fazer? Já que esse número chega aí a cerca de 25% da população. É um número significativo da população jovem. Verdade. Quando a gente estuda isso e tenta compreender, a gente tem várias vertentes desse fenômeno, né? Nós temos uma coisa chamada geração canguru. Já ouviu falar disso? Geração canguru. Que é essa geração que fica mais tempo na casa dos pais. É verdade. Essa geração é uma geração diferenciada porque ela tem um maior nível, no caso, nesse segmento, né, de escolaridade. Vai demorar mais, talvez, para trabalhar, porque está fazendo sua formação acadêmica. Já a geração, essa nem, e tem mais um outro nem, que eu descobri, né? Nem trabalha, nem estuda e nem procura trabalho formal. Tem a ver com variáveis socioeconômicas. Por exemplo, o acesso à educação, que muitas vezes faz com que a criança ou o adolescente evada do ensino. Eu não tenho acesso à educação adequado, eu evado por uma série de questões aí sociais, né, econômicas. E também aquela velha história. Nesse estudo, percebia-se muito claramente o seguinte, que não é bem assim. Foi um estigma
que foi posto, porque 60% deles, eles até buscam um emprego. Só que alguns, na maior parte do tempo, cuidam da família. Ou seja, cuidam dos seus pais, cuidam dos seus filhinhos, cuidam dos idosos, às vezes, porque não conseguem esse emprego. Mas, de uma certa forma, ou informalmente, porque o IBGE não vai mostrar aí, olha, a pessoa... Acabam ajudando a família. Acaba ajudando a família ou trabalho informal. Então, assim, nessa estatística, ela é um pouco dolorosa, porque não saem as informações... A estatística é fria, né? Fria. E a gente observa mesmo um número muito maior de idosos também, e as famílias não estão preparadas para cuidar desses idosos, né? Tanto do ponto de vista estrutural, psicológico e financeiro. Então, às vezes, algum familiar fica dedicado a essa função, né? E talvez desprotegido. E o que a gente questiona é como será esse futuro. É o grande debate do momento. É o debate do momento. Esses milhões de jovens, né, que não conseguem estabelecer. E a gente sabe que o critério também da saúde mental, da questão do ser, né, envolve trabalhar, envolve esses aspectos mesmo, de se tornar pessoa. E o trabalho, fortalecimento mesmo individual, né? Psicológico, isso, mental. É uma independência, uma centralidade do ser humano. Né? A importância dele de se sentir produtivo. E quando isso não acontece, é complicado em todas as questões aí psicológicas, até adoece, né, doutora, de saúde dele, né? Com certeza, depressão, autoestima. Vamos fortalecer a educação e a cultura do povo. Acho que é o melhor remédio, não? Enfim, vamos para mais um intervalo e nós já voltamos. Voltamos para o bloco final do programa de hoje. E nós queremos agradecer muito tanto a doutora Juliana como a doutora Maria Auxiliadora. O programa foi maravilhoso, tiraram dúvidas importantes e trouxeram informações valiosas para os nossos telespectadores. E eu quero pedir, doutora Juliana, para que você deixe aí sua mensagem final na forma de uma frase para os nossos telespectadores. Que desafio, hein, doutor? Lembrando, a adolescência é uma fase de transição, uma fase que envolve a busca dessa independência, essa busca de ser no mundo, estar no mundo, né? E a importância de você, pai, mãe, de estar próximo dele. Eu hoje creio que a maioria das questões aí de saúde mental que têm sido discutidos, os problemas de ordem aí da pauta, né, sobre, enfim, tantos temas aí, principalmente suicídio, mas a questão básica, esteja próximo deles. Por mais que eles aparentem querer afastamento, não querer estarem juntos, pode ter certeza que eles querem sim. Então, a questão básica é estar próximos, desenvolver essa parceria, e é isso que mais importa para a saúde mental deles e também para o legado que você vai deixar para o seu filho, né? Da importância do exemplo de você, pai e mãe, na vida deles, na presença deles. Pai, nunca esqueça que não existe nada que substitui esse tempo precioso quando você fica com eles, né? A gente sempre fala, como é que você quer ser lembrado depois, mais tarde, né? Então a importância de realmente marcar a presença com ele e com, enfim, com tudo que você tem aí na vida dele, com ele, enfim. Acho que é por aí, não sei. Muito obrigado, pô, maravilhoso. Dorinha, sua frase final de despedida aí do nosso programa. A vida é muito breve. A gente espera, eu sou obstetra, né? Nós esperamos tanto pelo bebê, curtimos tanto, celebramos tanto essa fase da vida e não celebramos a adolescência. Eu peço uma inversão, Ricardo. Aprenda com seu filho, aprenda com a sua filha, saiba o que está acontecendo no mundo. O museu é super bom. A gente traz, né, o passado, a gente valoriza, mas o museu que existe dentro de nós, ele precisa também ser contemplado com a vida que ela vem nessa corrente junto com os filhos. Aprenda com o seu adolescente, celebre com ele, não precisa usar a mesma roupa,
não precisa falar a mesma gíria, né? Verdade. Mas celebre com ele, veja o que está chegando do novo, apresenta o seu mundo para ele. E essa troca já é muita saúde. É verdade, sem dúvida alguma, nossos filhos trazem grandes ensinamentos para a gente. É só aproveitar muito do que eles trazem de informação e de experiência também para o nosso dia a dia. Então eu agradeço imensamente a oportunidade de aproveitar muito do conhecimento de vocês nesse breve tempo que estivemos juntos aqui. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Obrigada. Terminamos por aqui mais um programa Saúde e Algo Mais. Amanhã voltamos no mesmo horário, do 12h15 ao 12h45, com mais informações para você e sua família. Um abraço, até amanhã.